Um dia depois do milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus se dirige a uma multidão em Cafarnaum. Dizem os sábios que Jesus multiplicou pães e peixes e ele atendeu aproximadamente um número de pelo menos 18 mil pessoas. Muita gente. Então Jesus percebeu que muitos estavam ali por causa da comida, ou seja, viram ele multiplicar pães e peixes, encheram, né, a pança, e eles estavam lá no dia seguinte. E aí Jesus disse que eles estavam lá atrás do que era material e não do que era espiritual. Jesus diz: vocês estão atrás de mim por causa de comida e não pelo evangelho da graça. Ou seja, Jesus pega pesado com eles, chama atenção, Jesus é duro, a fim de mostrar-lhes que a comida espiritual tem mais valor, porque ela permanece para a vida eterna. Esse é o principal ensino de Jesus aqui em João, no capítulo 6, tanto é que ele tem a preocupação de dizer para nós que ele é o pão da vida. Em João, capítulo 6, está o primeiro eu sou. E para quem não sabe, quando Jesus se apresenta como eu sou, ele está fazendo uma afirmação de que ele é Deus. Se você observar a chamada de Moisés, quando Moisés diz assim: se o povo perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para o povo? Aí a resposta de Deus para Moisés é: diz ao povo que o eu sou te enviou. Então, quando Jesus se apresenta como eu sou, ele está dizendo que ele é Deus, mas ele está ali mostrando que quem se alimentasse dele jamais voltaria a ter fome, jamais voltaria a ter sede novamente. O verso 14 do capítulo 6 diz que a multidão o reconheceu como Messias e chegaram a fazer uma expressão dizendo que ele seria um grande profeta. Por quê? Por causa dos sinais que Jesus estava fazendo. Ao multiplicar pães e peixes e alimentar essa multidão, eles o identificaram como Messias. Eles olharam assim e disseram: olha, parece que esse aí é o Messias de fato. O que ele faz, nós não vimos nenhum outro fazer. E aí tem um grupo que se dirige a ele, vai até Jesus para fazê-lo rei, para declará-lo rei. Não esqueçam que esse povo está esperando um general, alguém que viesse com um poderio militar para libertar o povo de Israel das mãos do Império Romano. Então eles foram até Jesus com a intenção de fazê-lo rei. Jesus não permitiu tal coisa, e ele disse: olha, ainda não é chegada a minha hora. E em seguida ele auxilia os seus discípulos a chegarem do outro lado de Cafarnaum. Eles estão com dificuldade, né? O vento forte, eles estavam remando e não conseguiam chegar, e Jesus vai lá e dá uma ajudinha para eles. E quando a multidão percebeu que Jesus estava ali, um grupo se aproxima, e aí chegam diante de Jesus, e aí Jesus diz assim para eles: em verdade vos digo, que me buscais pelos sinais que vistes, e pelo que comestes. Então, irmãos, é triste quando nós vemos seres humanos em busca de interesses apenas pessoais na casa de Deus, no meio do reino de Deus. Aí Jesus pega mais pesado ainda, ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele povo precisa tirar da sua mente a ideia daquilo que satisfaz o ser humano está ligado ao material. O material é passageiro. É claro que o material é necessário para todos nós temos obrigação de buscar, nós temos obrigação de trabalhar, sustentar nossas famílias. Eu achei impressionante, fiquei legal ali, quando disseram que o irmão ganhou o carro, melhorou o carro, trocou, né, pelo terreno, construiu a casa, melhorou a casa. Eu pensei que ele ia trocar no carro de novo, mas não fez isso, né? Ele vai continuar na casa. Então, o material é importante para nós, é claro, mas a verdadeira vida para ser vivida não é aqui. Nós não temos que viver a nossa vida presa apenas ao material. E aí Jesus diz assim: olha, os vossos pais comeram maná no deserto.
E nós fomos ensinados que maná significa pão. Não significa não, queridos. Hebraico, maná não significa pão. Na realidade não tem nenhuma determinação assim do que significa o maná no hebraico. Basicamente os rabinos, eles acabam interpretando o que é isso, porque ninguém conseguia decifrar o que era. É algo que cai do céu, não é da terra, não faz parte desse mundo. E caíam aqueles pequenos flocos, né? Alguns chegam a dizer que era como se fossem flocos de aveia, cai sobre a terra, muito fino, e aquilo ali era apanhado e eles faziam pães, faziam bolos, usavam para alimento. Na sexta-feira caía em dobro, no sábado não poderia guardar, se guardasse apodrecia. E por que eles apanhavam e guardavam? Isso mostra a incredulidade, a falta de confiança do ser humano naquele que prometeu dar-lhes o alimento. Então, o maná que eles comeram apodrecia. O que Jesus está dizendo? Aquilo que vocês conseguem acumular nessa terra corre sério perigo, porque a traça corrói, os ladrões roubam, vem alguém e leva, você acaba perdendo. Então as coisas aqui são importantes, mas não deve ser o objetivo último da nossa vida, não deve ser prioridade. A nossa prioridade como povo de Deus deve ser o reino espiritual. Não se esqueça que Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. E aí ele diz para os seus discípulos: o mundo vos odeia. E por que o mundo vos odeia? Porque vocês não são desse mundo. Coisas espirituais se discernem ou se entendem por meio do Espírito de Deus, e aquele povo ali não tinha o Espírito Santo. E aí quando Jesus dá essa explicação para eles, começa a falar-lhes dentro de um simbolismo, eles não conseguem compreender, eles ficam completamente alheios. Então notem, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que as coisas espirituais, elas são discernidas por aqueles que têm o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não entende essas coisas, não consegue entender as coisas do reino. Irmãos, quem não tem o Espírito precisa que Jesus abra o seu entendimento. Como é que você acha que você crê em Cristo? Vocês lembram de uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira? Lembram? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Paulo está narrando. Ele diz assim: nos escutava, o Senhor lhe abriu o quê? O entendimento. Quer dizer, se Deus não abre o entendimento, essa mulher não tem como chegar à compreensão das Escrituras. Por quê? Porque um ser humano sem o Espírito de Deus não consegue discernir as coisas. Como é que você acha que você discerniu as coisas de Deus? Pela sua capacidade intelectual? Eu acho que não. Pela força da sua carne? Com certeza não. Então, queridos, eu e você tivemos o nosso entendimento aberto, igual a Lídia, para que ela pudesse compreender as Escrituras. Os próprios discípulos que estavam com Jesus, observem que tem momentos que Jesus diz assim: então lhes abriu o quê? O entendimento. Por quê? Porque o entendimento desse ser humano, a mente humana, ela é tão pequena para esse mundo, fica presa a esse mundo, ao materialismo, que ela não consegue transcender, não consegue chegar ao tamanho dos pensamentos e dos ensinos divinos. Então Jesus está ensinando e esse povo está voando. Os discípulos então só entendiam quando ele tinham suas mentes esclarecidas, iluminadas. Quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, ele está dizendo: olha, multidão, presta atenção, eu sou o pão vivo. Eles começaram a pensar: pão vivo? Porque a turma conhece pão, né? Sabe o que é, como é que é pão vivo, não dá nem para interpretar. Então eles acabaram reagindo: pão vivo que desceu do céu? Ele está dizendo que veio do céu, mas esse aí nós conhecemos. Depois dá uma lida em João 6, todinho, que você vai ver esses ensinamentos bem mais claros. Nós conhecemos quem é esse aí. Esse aí é o filho de José, cujos pais moram entre nós os conhecemos. Como ele diz que desceu do céu? Aí Jesus foi mais longe: se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí muitos, né, dos seus seguidores o abandonaram. A turma começou a abandonar e disseram: olha, dura essa palavra, quem é que pode ouvir isso? Quem é que pode entender isso? Ou seja, esse Jesus
ele não é um arrogante, mas o povo o entende como alguém arrogante. Diz assim: esse sujeito é muito arrogante, está dizendo que veio do céu, ele fala algo que para nós é insuportável. E sabe por que era insuportável eles ouvirem essa palavra sobre comer carne e sangue? É que quando Noé sai da arca, Deus diz assim: tudo que move sobre a terra, tudo que se move sobre a terra servirá para alimento. Então Noé recebe tudo que se move sobre a terra para alimento. Mas aí no verso 4 de Gênesis capítulo 9 ele diz assim: mas a carne com o seu sangue não comam. Então para um judeu comer carne e sangue era inadmissível, era proibido, eles não suportavam aquilo. Porque se para um judeu comer carne e sangue de animal já era difícil, o entendimento já era inaceitável, vocês imaginem comer carne e sangue de um humano. Imagina de um ser humano. Por isso eles começaram a sair: olha, não dá para ouvir mais esse sujeito, ele tem coisas interessantes, falou coisas interessantes para nós, fez sinais, fez milagres, mas essa palavra não dá para suportar, né? Parece alguns arminianos, quando você fala em soberania de Deus, eleição, dizem: não, eu não suporto isso. E aí eles começaram a se retirar. E aí, irmãos, Jesus olhou para os 12 e disse assim: se vocês quiserem aproveitar a viagem e ir com ele, podem ir, boa viagem. Aí eu fico pensando, irmãos, que tipo de pastor é Jesus? Olha, o povo está indo embora, e os 12 que ficaram, ele poderia reunir: olha, vamos distribuir folheto, orar pelo pessoal, vamos começar a reunir, vamos visitar, trazer o pessoal de volta. Não, Jesus diz assim: se vocês quiserem ir embora, pode ir também. O que ele está dizendo? Eu não preciso de vocês. Irmão, Jesus precisa de adoração? Precisa, tem serafins no céu. Serafim significa ardente em louvor e adoração, superiores a nós, seres perfeitos que podem cultuar. Então o que nós recebemos é um privilégio, e aquele povo estava jogando esse privilégio fora. E aí Jesus diz para eles: olha, se vocês quiserem ir, para os 12, podem ir. Agora, quando essa multidão ouve isso, eles entendem que Jesus está pegando assim pesado demais, muito forte com eles. Eles estão indo embora, e Jesus diz: olha, quem quiser ir, pode ir, porque eu não faço a menor questão que vocês fiquem. E aí, irmãos, é nesse momento que surge aquela célebre resposta de Pedro. Pedro diz assim: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Mas as pessoas estão indo embora. Por quê? Porque não entenderam o que Jesus estava dizendo. E o grande problema da igreja é que geralmente a igreja não entende o que Jesus diz, o que a palavra diz. Jesus disse: sangue é vida, por isso não comam o sangue com a sua vida. E aqui tem um ensino que está implícito: nenhum homem pode tomar vida para si mesmo. Nenhum homem pode tomar vida para si mesmo, porque nenhum homem tem a vida em si mesmo, porque a vida não pertence ao homem. Toda a vida pertence a quem? A Deus. Certamente você já ouviu falar em maldição hereditária. Se você lê Ezequiel 18, verso 20 lá, põe um ponto final nisso. Ele diz que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai, e acabou. Mas em Ezequiel 18, Deus diz assim na sua palavra: minha são as almas dos homens. Ou seja, nossas vidas não são nossas, nossas almas não são nossas. Todas as almas pertencem a Deus, a vida pertence a Deus. Só Deus tem o poder de dar a vida, e só Deus tem o poder de tirar a vida, porque só Ele tem a vida eterna em si mesmo. E aqui nós podemos pensar na vida tanto material quanto a vida espiritual. É vedado ao homem tirar a vida de um outro homem, e um homem não tem como dar vida espiritual para outro homem, a não ser Deus. Gênesis 9:6 diz que nenhum homem pode matar outro homem. Por quê? Porque a alma desse homem pertence a Deus. O homem pode matar outro animal. Você chega lá na feira, você vê um monte de animal morto lá.
Então o homem pode matar um outro animal, comer a sua carne, mas não pode beber o seu sangue. O homem não pode matar outro homem, nem comer a sua carne, nem beber o seu sangue. Isso seria uma atitude que a Bíblia conceitua de bestialidade. O livro de Deuteronômio diz que a infidelidade de Israel provocaria o abandono da parte de Deus. Irmãos, e quando Deus abandona o seu povo, quando Deus tira a graça de cima do seu povo, a primeira coisa que acontece é que esse povo separado de Deus, ele começa a separar-se entre si. Quando o povo de Israel é dividido, em 10 tribos para um lado e 2 para o outro, se você lê o texto que fala sobre essa separação, a Bíblia diz assim, que Deus pegou uma vara chamada graça e quebrei, peguei uma outra vara chamada união e quebrei. Então, quando Deus retira a graça, quando Deus quebra a união, quando ele se afasta do seu povo, esse povo entra num estado de regressão tão grande, que ele começa a viver como se fosse um animal irracional. Não tenho tempo para explicar aqui para vocês, quem sabe onde eu tenho, mas eu não creio em homem das cavernas. Não existe aquele período, um período que o homem viveu e depois ele passou por esse processo de evolução. Homens que chegaram a esse processo de evolução é por falta da pessoa de Deus. E quando você lê a narrativa do Gênesis, você não vê gente bobo lá não, você vê um cara lá que ele consegue misturar lá o estanho com ferro, o cobre, uma manipulação que para os dias de hoje teve que passar por um processo de estudo. Você vê lá gente que tinha habilidade com música, músico, que vem da descendência de Caim. Deus não criou bobo, Deus não criou um ser humano idiotizado, Deus criou um ser humano inteligente. Então a saída de Deus, o afastamento de Deus da vida desse homem, leva ele a um processo de involução. Preste atenção que quando alguém entra na igreja, prova do dom celestial, prova da comida espiritual que é boa, se envolve no meio dos irmãos, mas ele não foi convertido verdadeiramente, quando ele sai daqui, o estado dele é pior do que quando ele entrou. Ele regride. Então Deuteronômio diz que a infidelidade provocaria o abandono de Deus, e separado de Deus, Israel seria amaldiçoado a ponto de eles comerem a carne uns dos outros. A Bíblia diz que os pais comeriam a carne dos filhos. Imaginem isso. Sem Deus, eles chegariam a um nível tão baixo que comer carne e sangue humano seria normal, o que para eles era de fato uma aberração. Todo judeu tem conhecimento, tem convicção de que não pode comer carne e beber sangue humano. Isso seria uma abominação para eles. Isaías profetizou que os inimigos de Israel seriam comidos por animais. Aquele que se levanta verdadeiramente contra o povo de Deus, ele está acumulando ira para si. Aquele que persegue o povo de Deus, os líderes de Deus, ele está acumulando ira para si. Vocês lembram de Jezabel? Acontece alguma coisa, alguém joga Jezabel lá de cima do palácio e ela cai. Só que ela ainda está viva. E aí os cães selvagens chegam lá e comem a carne dela. E o texto original hebraico diz que esses cães selvagens lamberam o sangue dela. Terrível isso. Então, todo aquele que se levanta contra o povo de Deus está acumulando ira. A mão de Deus pesa. Todo aquele que se afasta de Deus, ele entra nesse processo de involução. E aí quando Jesus começa a falar isso para eles, eles disseram: não, espera aí, nós esperávamos um profeta da qual Moisés falou, mas não era você. Aí Jesus se apresenta como alguém superior a Moisés. Irmãos, nós temos o Sinédrio no Novo Testamento, que julga Jesus. Vocês sabem onde é que surge esse Sinédrio? Os homens da capa, ele surge lá no deserto, quando Moisés ficava sozinho julgando o povo. E aí Jetro, o seu sogro, pai de Zípora, diz assim para ele: olha, não é justo que você fique cansado e você sozinho julgue o povo. E cansando esse povo, a fila é enorme, é muita coisa. Então o que você faz? Separa aí homens de 100, 150 e 50 e constitui homens capazes de julgá-los e de atendê-los.
E é aí que surge. Então presta atenção, Moisés no deserto, ele separa homens para julgar outros homens, e aí começam a aparecer os primeiros juízes na história, e Moisés pega a sua capa, passa sobre esses homens e passa a autoridade para eles. Agora, eles, como judeus, olham para Moisés e vê que Moisés tem toda essa autoridade. Aí Jesus vai e multiplica pães e peixes. Se você ler a narrativa de Marcos falando como foi que Jesus repartiu esses pães e esses peixes, ele mandou os discípulos reunir a turma e mandou separar o quê? De 100 em 100, de 50 em 50. O que ele está dizendo? O profeta Moisés para vocês, ele é fichinha na minha frente. Ele separou homens apenas para tratar de problemas éticos e morais de vocês. Eu estou dando alimento para vocês. Eu tenho a capacidade de alimentá-los espiritualmente, que vocês nunca mais vão ter necessidade desse tipo de julgamento, porque o pão que desce do céu vai à cruz, morre no lugar de vocês e paga todos os pecados de vocês. O povo não entendia isso, e muitas vezes o povo de Deus ele é destruído porque falta o quê? Conhecimento. E quando Jesus se apresenta como alguém superior a Moisés, eles ficaram calados, mas mesmo assim ficaram em dúvida, mas permaneceram ali, ouvindo e seguindo a Jesus. Depois que Jesus falou que era um profeta superior a Moisés, Jesus disse para eles que Jesus era o descendente do trono de Davi, que ele era filho de Davi, que ele vem da linhagem de Davi. Eles viram os sinais que Jesus fez, mas ficaram ali meio descrentes. Da linhagem de Davi? Não sei não, talvez seja, mas até agora não temos convicção nenhuma. Depois Jesus disse que ele era o Messias prometido. Notem quanto ensinamento tem em João capítulo 6. Eles disseram: olha, você faz milagres, mas ser o Messias aí já é exagero, já é demais, mas vamos ver até onde você vai, vamos ver até onde isso vai dar. Depois Jesus disse: olha, eu sou o Cordeiro de Deus, que veio morrer para tirar os pecados desse mundo. Aí eles: Cordeiro de Deus? Não, você não pode ser o Cordeiro de Deus. Então você é o Cordeiro de Deus, que veio morrer na cruz por todos, inclusive pelos samaritanos. Eles perguntaram. Jesus diz: sim, pelos samaritanos. Pelos gentios? Sim, pelos gentios. Por todos esses pecadores que fazem atrocidade? Jesus diz: sim, eu vim morrer na cruz para oferecer vida eterna. Eles disseram: não, isso está difícil de aceitar. Nós estamos esperando o leão da tribo de Judá. Você vem com uma história de cordeiro, não cabe na nossa mente, na nossa cultura. Aí Jesus entrou de sola e deu a palavra mais dura. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aí eles disseram: peraí, agora você está dizendo que é Deus? Jesus disse: sim, eu sou Deus. Eles responderam: você está endemoniado, isso não faz sentido. E aí, não satisfeito ainda, Jesus poderia ter parado aí. Jesus dá o tiro de misericórdia. Ele diz: e vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, para vocês terem vida eterna. Eles disseram: aí não dá mais, chegamos ao limite, e começaram a abandonar Jesus. Irmãos, o que Jesus está dizendo era algo muito simples, porque o mestre estava falando uma linguagem simbólica, ele estava usando simbolismo. Estou sentindo falta daquela toalha amarela bonita aqui, né? Hoje está assim meio simples. Então Jesus estava falando, em outras palavras, da ceia do Senhor, que não é santa. Cuidado com isso. Alguém diz que santa ceia não é. Ceia não é sacramento, irmãos, é uma ordenança, tá? Ceia não confere graça, ela não perdoa, ceia não santifica, ceia não justifica, ceia não deixa você melhor. A ceia simplesmente é um memorial. Na ceia comemos o corpo de Cristo e bebemos simbolicamente o seu sangue. Na ceia nós estamos afirmando que nunca tivemos vida eterna em nós mesmos,
que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, e que a vida espiritual que temos, recebemos de Cristo, por graça de Deus. Na ceia, nós vemos que a vida, ela é dom de Deus, que ela nos foi concedida por meio do corpo e do sangue de Cristo. Desta maneira, Deus revelou-se à humanidade. Foi dessa maneira que Deus se revelou para nós, os seus filhos, que seres humanos não são autoexistentes, nem autossuficientes. Ou seja, eu não tenho vida em mim mesmo. A vida que eu tenho eu recebi de Deus, tanto material quanto espiritual. O apóstolo Paulo diz que nele nós subsistimos. Ele é a fonte de toda a vida, é Ele quem nos sustenta. A Bíblia diz que quando Deus vai matar uma pessoa, Ele arranca a alma desse ser humano. É algo, sabe, abrupto, duro. Então, seres humanos não são autoexistentes, seres humanos não são autossuficientes. Nós não nos bastamos, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos uns dos outros. Nós nascemos espiritualmente mortos devido ao pecado de Adão, portanto precisamos da vida graciosa que vem de Deus, porque nós não temos vida em nós mesmos, nós não temos nem como escolher a Cristo, precisamos dessa vida que vem dele. E a maneira como Deus se revelou foi vindo ao mundo de forma humana para morrer em nosso lugar. Ele veio, assumiu forma humana e habitou entre nós, para dizer que a vida é dom dele, é dom de Deus. Só Ele tem a vida para dar, só Ele tem vida em si mesmo, e Ele a concede para quem Ele quer. É por nós, irmãos, que Cristo vem e vai à cruz, mas isso é resultado de um decreto divino. E por não termos vida em nós mesmos, que nós estamos impossibilitados de ir a Cristo para ter essa vida. Nós não temos vida em nós mesmos, nós estamos mortos, impossibilitados de ir a Cristo. Tem um texto aqui que está em João 6, que eu já mostrei para vocês, lembra? Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então por que fomos a Jesus? Porque o Pai deu, o Pai levou, o Pai conduziu. Vou repetir a pergunta: como foi que você chegou ao entendimento de que você era pecador e precisava da graça de Deus? Pela sua capacidade intelectual e espiritual? Não, foi Deus quem abriu a sua mente, foi Deus que concedeu o seu Espírito para que o Espírito Santo convencesse você do pecado, da justiça e do juízo, de que você cometeu o pecado em Adão, de que há uma justiça para ser satisfeita, tanto para que você pague, como aquela que foi feita na cruz, satisfeita por Cristo, e ela tem que ser satisfeita em nossa vida, porque haverá um juízo. Então vocês lembram, aquele que crê em mim não entra mais em juízo, pelo contrário, ele já passou da morte para a vida. E para aqueles que pensam que foram eles que foram até Jesus, aceitaram Jesus, creram em Jesus, veja o verso 44, quando Jesus diz para esse povo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim por si mesmo, por vocês mesmos. Vocês não têm vida em vocês mesmos, vocês são seres humanos mortos espirituais, vocês não têm como chegar com esse seu entendimento humano ao conhecimento divino, o que é ser pão da vida, o que é ser o pão vivo que desceu do céu, o que é ser um com Deus. O próprio Filipe, que estava ao lado de Jesus, não entendeu, e ele pergunta, né: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, esses homens precisavam entender que quando Jesus abria a vista dos cegos, desimpedia a língua dos mudos, abria os ouvidos dos surdos, faziam os coxos andarem, os mancos abandonarem as suas muletas, era um sinal que o reino de Deus tinha chegado até nós. E como o reino de Deus chega até nós? Chega pelo próprio Deus na forma do Messias, em forma humana.
Jesus Cristo, homem, Deus estava em Cristo reconciliando os eleitos com Ele mesmo. Então Deus está em Cristo e Cristo está em Deus. Por isso que eles não entenderam quando Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna em si mesmo e permanece para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos ceiar pensando nisso. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja,